Graça e paz, meus queridos e queridas que estão nos assistindo, irmãos e irmãs, amigos e amigas que está por aí, do outro lado da tela, participando deste momento especial da palavra de oração que nós fazemos todas as terças-feiras. E hoje, em especial, eu quero compartilhar um texto com você que está na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 18, para você ficar facinho de você decorar, versículo 18, Mateus 18, eu também vou estender até o versículo 19, porque eu acredito ser algo muito pertinente para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas como povo de Deus. Queridos, o texto diz assim, Mateus 18, com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro que, se dois dentre vós concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Palavra de Deus. O Senhor deixou para mim, deixou para você essa palavra abençoada e nós cremos que é para as nossas vidas hoje. Queridos, a palavra do Senhor está descrevendo para nós aqui o próprio Senhor Jesus diante de algumas situações que são muito pertinentes e importantes nós refletirmos sobre ela. Eu olho para o texto e fico pensando, ele diz algo que me chama muita atenção e que eu quero, na minha limitação, no meu tempo curto também, nessa reflexão, meditar com você sobre isso. A palavra diz que em verdade, ou seja, Jesus está dando a palavra dele, que em verdade, que ela é verdadeira, que ela é para que nós cumpramos, tudo que nós ligarmos na terra terá sido ligado nos céus. Antes desse capítulo, desse versículo melhor, vem situações descritas sobre situações de rixa entre irmãos, de problema de discordância, de problema de pecado, de problema de moral, de problema de relacionamento dentro da igreja, até parece com nossos dias atuais, até parece com a igreja de hoje, né? Muito comum, é muito comum nós vermos problemas tanto dentro da igreja, quanto nas nossas famílias, como em outras situações. Então, eu particularmente entendo que essa palavra é para mim e para você, porque nós estamos envolvidos no meio dessas circunstâncias, no meio dessa situação. E o texto começa dizendo que, na verdade, Jesus está afirmando e dando para nós uma condição, um poder, uma autonomia de fazermos ligação, não ligação telefônica, é claro, mas ligação espiritual diretamente no trono da graça de Deus. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa poderosa. Olha que situação mais extraordinária que o Senhor nos coloca e que muitas vezes nós deixamos passar desapercebido. E todas as vezes que fala de ligação, não sei o que vem na sua cabeça, mas na minha cabeça vem um interruptor, talvez aquela tomadinha aí da sua casa, aquele interruptor que você liga uma lâmpada, que acende uma lâmpada, que clareia toda a casa. Isso é o que vem no meu coração, o que vem na minha mente. O que eu quero é tentar descrever para você como é essa questão de nós ligarmos as coisas aos céus. Nós precisamos estarmos atentos. Deus nos deu autonomia, Deus nos deu poder, Deus nos deu liberdade de entrarmos no trono da glória. Deus nos convocou a esse privilégio, nos convoca a viver esse privilégio diante do Senhor, fazendo ligações espirituais, fazendo coisas que levando ao trono da graça do Senhor, tanto aquelas que nos incomodam, aquelas nossas dificuldades que nos atrapalham, aqueles problemas que nos afligem a alma, aquelas situações que muitas vezes traz para nós um desconforto muito grande. Nós podemos chegar diante do Senhor e ligar isso aos céus. Seja esse o problema do relacionamento, como está citado aqui na palavra de Deus, nos textos anteriores, seja esse os problemas mais simples que nós temos domésticos da nossa casa, da nossa família, da criação de filho, relacionado às doenças, às enfermidades, relacionados à vida financeira, ao desconforto de um relacionamento interno ou externo, ou às discordâncias que nós temos dentro da igreja ou fora da igreja, ou lá no nosso trabalho. Mas especialmente nós como cristãos convivemos muito próximo, como irmãos, especialmente metodistas, geramos entre nós alguns atritos. Naturalmente isso vai acontecer.
E o Senhor diz para nós, e anteriormente, no texto anterior, ele vai falar com os discípulos, com a igreja dele, para que eles tenham essa vida resolvida a ponto de fazer com que essas coisas cheguem para Deus. Não cheguem para o outro, mas cheguem na presença de Deus. Inclusive com a participação de outras pessoas. O texto que nós lemos fala isso. Concordância de outra pessoa. Mas ligar no céu, meu irmão, minha irmã, é algo que nós precisamos estar muito atento. Porque isso é uma liberdade que o Senhor nos dá. É uma liberdade para você. É uma liberdade para nós, é uma liberdade para a igreja, é uma liberdade para o povo dele que crê na palavra, é uma liberdade para aqueles e aquelas que desejam ter as suas orações, a sua vida melhorada, as suas orações respondidas, os seus anseios do coração também alcançados pelo Senhor. Então a palavra do Senhor diz, tudo que vocês ligardes. Quando vem tudo, eu fico pensando, né? Como que seria esse tudo? Parece que é muito abrangente, mas com certeza, lá no livro de Romanos, a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, porque às vezes nós tentamos ligar coisas nos céus que não tem nada a ver com aquilo que nós precisamos. Muitas vezes, ou que o outro precisa, ou que há vontade de Deus para nossas vidas, né? Mas nós temos esse filtro que é o Espírito Santo, que vai estar intercedendo, que vai estar direcionando nossas orações e que vai estar nos alimentando para que nós possamos ligar corretamente as coisas nos céus. Então, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que eu entendo nesse texto bíblico é: você precisa de estar sintonizado com o reino dos céus, sintonizado com o altar celestial, sintonizado com o Santo do Santo, sintonizado com o Espírito Santo que está aí do seu lado. E você não pode deixar passar desapercebido, passar sem que você aproveite a oportunidade de estar colocando as suas necessidades, as necessidades dos outros, do próximo, da sua casa, da sua igreja, diante do altar do Senhor. Porque no altar de Deus, é na presença do Senhor, é ligando essas coisas ao Senhor que elas vão ficar perfeitas, elas vão ficar certas. Seja essa resposta que vem do Senhor boa, agradável aos meus olhos ou não. Nós temos que estar também aberto para isso. Então, ligue aos céus as suas intenções, ligue aos céus os desejos do seu coração, ligue aos céus aquilo que você gostaria que as pessoas recebessem, liguem aos céus tudo aquilo que forem inquietação, incômodo ou desejo de bênção, porque esta é a primeira coisa que eu entendo no texto. Nós somos pessoas que estaremos ligando o interruptor da terra aos céus, e quando nós acionarmos esse, será como uma lâmpada que clareia na escuridão. Deus trará luz aos nossos destinos, aos nossos olhos, às nossas preocupações, às enfermidades e às outras coisas. Cuidado, né? Precisamos tomar cuidado para não ficar pedindo coisas que não tem nada a ver com o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Queridos, nós precisamos de sermos bênção também na terra. A palavra do Senhor diz que nós precisamos de ter um alinhamento com as coisas da terra. Nós precisamos de ligarmos as coisas da terra. Ou seja, nós somos o referencial dos céus nessa terra. Você, como servo, serva do Senhor, como homem e mulher, participante dessa palavra abençoada, conhecedor dessa palavra abençoada, você é alguém que precisa ser um referencial da graça do Senhor. Você precisa de ligar também as coisas dos céus na terra. Como fazendo isso? Através da nossa oração, através da nossa intercessão, através do nosso clamor ao Senhor, através da nossa vida com Deus, através de nós tornarmos essa vida, inclusive, pública, para que as pessoas desejem viver como nós vivemos. Isso é uma das coisas, uma das maneiras de nós ligarmos as coisas na terra. O Senhor Jesus está falando aqui, né? Para nós, nesse texto, em uma situação contundente, muitas vezes, uma situação onde nós estamos envolvidos no calor humano das brigas, das discórdias internas, dos desejos que os nossos pensamentos, que as nossas decisões sejam aceitas, de que nós queremos prevalecer sobre a vida do outro, muitas vezes, em circunstâncias de problemas bobos que muitas vezes a igreja envolve. Ele fala: olha, vocês querem que isso seja resolvido? Liga na terra e liga nos céus.
Mas liga na presença do Espírito Santo e esteja aberto para que a coisa caminhe não segundo a sua vontade, não segundo o seu querer, não segundo o seu jeito, não segundo a sua maneira, não segundo a sua perspectiva, expectativa, não segundo os seus sonhos pessoais, não segundo ao seu desejo de manipular, não segundo ao seu desejo, estou falando de maneira geral, tanto na igreja quanto nas nossas casas, o ser humano muitas vezes tem um desejo de manipular e querer, muitas vezes, a fama, o prazer de dizer, foi eu quem fiz. Não, ligue aos céus, coloque no altar e espere Deus falar com você. Espere Deus falar contigo a maneira certa de agir, a maneira certa de comportar diante da situação, a maneira certa de comentar, de dizer para as pessoas e de publicar, tornar público isso nas redes sociais, por exemplo, né? Mas não é bem isso que eu quero dizer, tornar público aquilo que você precisa de tornar público, que é a graça do Senhor sendo manifesta nas nossas vidas. E o texto diz também que tudo que nós desligarmos, querido, desligarmos na terra terá sido desligado no céu. A igreja, você e eu, Deus deu para nós um poder muito grande. Nós precisamos de nos apropriar desse poder, mas de nos apropriar como crentes, como irmãos, como irmãs, como servos e servas do Senhor, que desligue esse inferno nojento que tem feito muitas pessoas sofrerem. Desligar essas coisas do inferno é dizer para o mundo espiritual, eu não aceito isso. Como intercessor, como homens e mulheres de Deus, nós não podemos aceitar o que está sendo feito com muitas famílias, com muitas crianças, com muitas pessoas que estão marginalizadas, com muita gente boa, com muita gente que também da classe alta e da classe baixa, que vive sobre uma opressão desgraçada mesmo, sem a graça de Deus, tá? Não é um palavrão. Sem a graça do Senhor. Na verdade, o verdadeiro sentido da desgraça é esse, estar fora da graça de Deus ou debaixo da graça do Senhor. Então, queridos, muitas pessoas têm o acesso à graça e estão muitas vezes ligadas ao reino das trevas. E nós precisamos, como igreja do Senhor, como povo de Deus, ligarmos essas pessoas através da oração à graça do Senhor. A graça maravilhosa do Senhor, essa que acolhe, essa que cura, essa que liberta, essa que torna um adorador, que torna da prostituta uma mulher nova, como foi o que Jesus fez, uma mulher renovada, uma mulher de família, que torne do embriagado, daquele que vive moralmente desconectado com a palavra, uma renovação. E a igreja do Senhor, você e eu, temos esse papel. Nós precisamos de desligar da vida das pessoas através da intercessão, através da oração, através do poder de Deus que está em nós, né? E ligarmos nos céus, porque isso é poder de Deus sobre as nossas vidas. Isso é a autonomia do Senhor para a minha vida, para a sua vida. Você tem autonomia sobre a sua casa, sobre a sua família. Você tem autonomia de pedir para que as pessoas à sua volta se convertam e mudem de vida. Para que as pessoas à sua volta recebam as bênçãos do Senhor. Para que as pessoas à sua volta alcancem a graça do Senhor e sejam maravilhosamente felizes dentro da perspectiva do Senhor. Domingo passado, durante o culto, eu fiz um comentário e eu acredito nisso. Queridos, se você orar, não precisa ser muito exagerado na sua oração, né? Não precisa orar pelo mundo inteiro. Claro que você tem que ser um intercessor que ore pelo mundo. Mas se você separar 2 ou 3 pessoas por ano para você orar durante o ano, é pouco isso, tá? É pouco isso. Durante o ano, com certeza, essas pessoas converterão. Tanto que o poder de Deus não é porque você é bom, não. Não é porque você é santo demais, não. Não é porque você é melhor que o outro. Não é porque Deus quer fazer só através da sua vida, não. Tem tantas igrejas do Senhor em Goiânia e no Brasil afora sendo impactante na geração e impactando vidas através da intercessão. Porque elas resolveram atuar como pessoas que ligam o interruptor da terra aos céus para a vida daqueles que não têm condições de ligar. Então, quero desafiar você. Seja esse referencial da graça, referencial do amor, referencial de pessoas que, ao invés de acusar, ao invés de olhar com desdenho, ao invés de olhar com menosprezo para aqueles e aquelas que estão marginalizados, para aqueles e aquelas que talvez viveu uma vida até fora do propósito de Deus, você talvez até conheça o podre dela, mas Deus não te chamou para julgar.
Deus te chamou para ser juiz. Deus te chamou para ser alguém que conecte essas pessoas. A palavra mais usada hoje, né? Conecte essas pessoas ao reino da glória, à salvação em Jesus Cristo e à libertação em Jesus Cristo. Amém, queridos? Versículo 19, quero concluir aqui nesse versículo 19, nos próximos 5 minutos aí, diz o seguinte: uma vez eu vos asseguro, primeiro Jesus, com certeza, se vocês, né, com certeza eu vos asseguro, dou a plena certeza que tudo que vocês ligarem no céu ou desligarem na terra, e ligarem no céu ou desligarem na terra, vocês será desligado. Deus está falando para mim, eu confio em vocês. Jesus está dizendo, eu confio em vocês. Eu posso confiar em vocês. Vocês são meu povo. E a outra vez ele vai dizer, uma vez mais eu vos asseguro, que se vocês concordarem, concordância na terra, que qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Queridos, concordância, não estou aqui, não é o objetivo falar de oração de concordância, mas concordar tem a ver com unanimidade, tem a ver com unidade, tem a ver com a igreja que a sua liderança anda no mesmo propósito, tem a ver com a igreja que ela concorda no planejamento da igreja, concorda naquilo que ela está vivendo, concorda com a programação e concorda que ela precisa viver o reino dos céus aqui na terra. Então, meu irmão, minha irmã, Wesley vai dizer que onde estiver, nos versículos seguintes também vai dizer, onde tiver 2 ou 3 em meu nome reunido, ali eu estarei. Queridos, nós precisamos, não é um só, nós precisamos estarmos em concordância em nossas orações, em concordâncias em nossos pedidos, em concordância que a igreja é uma igreja mensageira da salvação. E essa oração é difícil você não concordar, porque isso é a palavra de Deus. Então nós precisamos de concordar, de estarmos com mais de 2 pessoas intercedendo uns pelos outros e apontando essas pessoas para a eternidade, levando essas pessoas para a eternidade. Então o Senhor nos convida a entendermos uns aos outros, a pararmos de briga muitas vezes e discordância. Nesse texto vai dizer isso, né? A pararmos de discordar. Não faço porque é o fulano que está fazendo, não faço porque é isso, não faço porque aquilo, não vou à oração por aquilo, não oro por isso, por aquilo outro, e dizermos, alinhe, igreja do Senhor, eu deleguei a vocês uma autoridade, eu deleguei a vocês um poder, eu dei para vocês uma autonomia e eu quero que vocês concordem nela. Que vocês cheguem a um acordo e tornem uma igreja unida. Nosso lema, como igreja metodista, nós somos conexional. Torne uma igreja conexional verdadeiramente, que vocês abalarão o mundo. Vocês abalarão o mundo. Pedirdes ao Pai, pedirdes ao Senhor qualquer assunto ligado à sua palavra, qualquer assunto ligado à verdade bíblica, qualquer assunto ligado ao poder de Deus, à necessidade física, à necessidade espiritual, à necessidade de um avivamento pleno na vida da igreja metodista em Campinas, ou na sua vida, primeiramente. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo está desafiando os seus discípulos a romperem com tudo aquilo que é mesquinho, que é problema bobo, que é problema de coisas muito pequenas, que faz com que eles não desfrutem da grandeza que é o Senhor. Na última aula que nós tivemos na escola dominical, nós falamos um pouco sobre isso. Sobre as pessoas muitas vezes estar tão ocupadas com coisas desnecessárias, com coisas que as prendem, e esse é o desejo de Satanás e dos seus anjos. Esse não é só o desejo, esse é o papel, essa é a função, essa é a estratégia, esse é o planejamento dele, essa é a tarefa dele, nos envolver com pequenas coisas, especialmente os problemas. Seja esse interno, seja esse na sua casa, especialmente, seja esse na igreja, seja esse no seu ministério. Enquanto isso, as pessoas perecem lá fora. Do contrário, diz qualquer assunto que vocês pedirem ao Pai, vá ao Senhor. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vá ao Pai, vá em meu nome. Ele está nos céus, mas Ele responde. Ele está nos céus, mas Ele te ama. Ele está nos céus, mas Ele dá liberdade de chegar até o trono da glória através das orações. Vá aos céus,
com as suas intenções de resolverem os problemas, de resolverem as situações que te incomodam, de resolverem os pequenos problemas que te faz patinar, de resolverem as situações que estão incomodando você na sua casa, de resolver a situação financeira, de resolver a situação de seu familiar que não converteu, que está distante da casa do Senhor, que está distante da palavra do Senhor, que está distante daquilo que você sabe que é importante para a vida dele. Você precisa de levar ao Senhor. Não é ele, é você, sou eu. Nós precisamos de termos essa habilidade, de desenvolvermos essa habilidade. E como igreja, eu quero convidar você neste momento a refletir rapidamente nesse dia o que você tem ligado aos céus. Muitas vezes nós temos chegado diante do Senhor e jorrado apenas os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, as nossas lágrimas, as nossas insatisfações. Senhor, pune aquela pessoa. Senhor, aquela pessoa é má, aquele meu marido, aquele meu filho, aquela minha filha, aquele pastor, aquele ministério de louvor, aquele ministério da música, ou aquele meu patrão, aquele governador, aquele político. A palavra do Senhor está dizendo: clame por misericórdia, clame por mudança. Quando vocês ligarem essas coisas, apresentarem os problemas com desejo de mudança, com desejo que essas coisas sejam transformadas, que não sejam pretensões pessoais, a igreja e o mundo será outro. O mundo viverá dias melhores, quando nós, como igreja do Senhor, entendermos que existe um propósito, existe uma tarefa, existe uma missão, existe uma função, e essa função é sua, ela foi dada aos discípulos de Jesus. Se você se considera um discípulo da atualidade, você deve ligar as coisas aos céus, porque elas são necessárias para os dias atuais. Essa é a minha mensagem. Quero que você fique bem à vontade para refletir sobre esse texto, que você possa conhecer a palavra do Senhor cada vez mais, e que como igreja, especialmente como igreja de Campinas, possamos entender que nós temos uma missão importante aqui nesta cidade, aqui nesta igreja. O Senhor nos chamou para viver em unidade. Não é concordar com tudo, mas quando nós decidirmos as prioridades da igreja, dos ministérios, nós andarmos juntos e apresentarmos dioturnamente na presença do Senhor aquilo que nós decidimos caminhar. Neste primeiro momento, eu quero encorajar você que está aí do outro lado, especialmente membro da Igreja Metodista de Campinas, a orar pelos nossos cultos presenciais, por essas mudanças que têm acontecido ao longo dos últimos meses, desde o mês de março para cá. Tivemos várias alterações, novas alterações estão acontecendo. Nós precisamos, como igreja, ser exemplo. Nós precisamos, como igreja, em todo sentido, exemplo de estar aberto, porque a sociedade precisa de uma igreja aberta, de uma igreja que ora, de uma igreja que acolhe, e cuidadosa em todos os aspectos, para que não cometamos imprudência e infração, que venhamos cometer pecado com o desejo de estar aberto, e da mesma forma não venhamos estar fechados, porque Deus requererá de nós a nossa missão o dia em que nós estivermos diante do Senhor. Então, como igreja, eu peço que você ore por isso. Amém, queridos? Você que está nos assistindo, Deus abençoe sua vida pela primeira vez. Deixa aí no comentário o seu pedido de oração, manda para nós no WhatsApp, e que nós cremos que você será grandemente abençoado para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Quero orar com vocês, pedindo ao Senhor que alcance seu coração de maneira especial e sobrenatural. Feche seus olhos onde você está e vamos falar com o Senhor. Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por esse texto bíblico, por essa palavra que mexe aos nossos corações. E em nome de Jesus eu quero te pedir, Pai, que o Senhor esteja visitando cada irmão, cada irmã, cada querido, querida que nos assiste, cada membro da nossa igreja amada, cada necessidade, cada problema que nós enfrentamos como irmãos e irmãs. E também, Senhor, queremos te louvar pelas alegrias que o Senhor tem nos dado. E te peço no nome de Jesus que o Senhor visita todas as áreas da tua igreja, emocional, espiritual, de relacionamento, que nos últimos dias não têm sido fáceis, principalmente dentro das nossas casas, ou também dentro da própria igreja, como igreja do Senhor, que às vezes nós discordamos e trabalhamos até contra. Mas em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar a vencer isso. Peço que o Senhor esteja visitando essa pessoa que está orando neste momento, que ela possa entender a necessidade, Pai, de também fazer parte da igreja e se tornar, Senhor, uma pessoa que vai ser completamente usada pelo Senhor. Abençoa as necessidades, abençoa a saúde,
abençoa o coração, abençoa a alma e dê a ela, Pai, libertação das coisas que podem estar incomodando. Nós oramos porque cremos que o Senhor responde, que o Senhor está orando conosco e que o Senhor responde às nossas orações. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Saiba que nós temos uma alegria muito grande, né? Poder estar com você e que essa palavra possa fazer diferença no seu coração e se te tornar uma pessoa mais próxima do Senhor Jesus. Esta é a minha oração neste momento e fique à vontade para poder deixar o seu comentário e para falar alguma coisa para a gente também no privado. Em nome de Jesus, até a próxima oportunidade, próximo vídeo.